che la sede della prossima Jornada Mondial della Juventud nel 2013 sarà Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, irmão, irmã, você que nos acompanha pelo Misericórdia Online. Estamos hoje aqui nessa grande expectativa para a Jornada Mundial da Juventude, esse momento histórico, maravilhoso da nossa igreja que está aí batendo as portas. Agora faltam só praticamente aí 10 dias, né? A coisa já está começando a acontecer, os trabalhos já estão começando a se movimentar, a pré-jornada já está rolando aí, né? Tem muita gente de fora, né, visitando o nosso país, participando de várias atividades aqui na comunidade também. Estamos muito felizes com tudo isso, né? Estamos juntos aqui para meditar hoje o Evangelho juntos, né? Hoje nós estaremos no capítulo 10 de Mateus, né? Hoje aqui a gente tem uma Bíblia chique, olha só que Bíblia chique, parece uma fita, né, coisa. Eu adorei essa capinha, né, mas não, é o Evangelho aqui que a gente tem para a gente poder meditar, né, muito útil, né, essa nova tecnologia, muito legal para a gente poder meditar o Evangelho. Bom, aproveitando a tecnologia, eu vou convidar você, meu Twitter está aqui embaixo, tá bom? @julies, Júlio IES. Você pode me seguir porque todos os dias eu posto um propósito da palavra do dia. Claro que você pode entrar e ver o Evangelho todos os dias aqui também. Mas normalmente, às vezes, de repente, você está num lugar que você não consegue acessar vídeo. Então, eu coloco sempre um textinho lá no Twitter, no Facebook, para poder viver a palavra todos os dias junto com você também, tá bom? Hoje nós estamos no capítulo 10, nós vamos do versículo 1 até o versículo 7. Legal? Vamos então ler juntos a palavra de Deus. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho também derrame sobre nós o perdão dos nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Hoje nós estamos falando a respeito do chamado, né, do chamado dos 12 apóstolos. É um pouco diferente da ideia da sua escolha, né? Da sua escolha. Aqui, Jesus está dando para eles um chamado, está falando para eles: olha, a missão de vocês vai ser essa, né? Aqui, dentro da realidade dos evangelhos sinóticos ali, Marcos, Mateus, Lucas, a gente tem então as outras passagens que dão uma ideia inicial, primeiro só de escolha, né? Quando Jesus escolhe esses apóstolos. Mateus aqui vem trazer para a gente algo que vai um pouquinho além da escolha. Ele já vai mostrando que a escolha de Jesus acerca desses apóstolos coloca dentro deles já uma missão. E qual é essa missão? O poder para expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de doença e enfermidade e, principalmente, anunciar: o reino de Deus está próximo, né? Então, são sinais que Deus dá, sinais que Jesus confere aos apóstolos, que é um poder que é de Deus, né? Não é dos homens. Esse poder é de Deus. Ele confere para que esses apóstolos possam manifestar o poder de Deus na vida de todos aqueles aonde eles vão anunciar esse reino de Deus, né? A gente vai lembrar daquela outra passagem que diz: esses são os sinais
daqueles que, né, se crerem, aqueles que seguem a Cristo, né? A gente vai lembrar daqueles sinais que diz: pegarão em serpentes, curarão os doentes, né? Por quê? Porque isso é próprio daquele que segue a Deus. Ele anuncia o reino de Deus e ele, na autoridade do nome de Jesus, tem a possibilidade de manifestar esses sinais. Ah, Júlio, mas por que de alguma forma isso não acontece comigo? Eu rezo pelas pessoas, as pessoas não são curadas. Bom, aí, meu irmão, é uma questão de chamado, é uma questão de entendimento de qual é o ministério que Deus te confiou. Né? Porque nem todos são chamados a ter o ministério de milagres, de rezar pela cura de uma pessoa. Né? Já pensou se todo mundo tivesse só esse ministério? Não adianta, né? Então, uns têm o dom de cantar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de interceder, outros têm o dom do serviço, outros têm o dom de lavar bem os pratos, outros têm o dom de arrumar bem a mesa. Cada um de nós tem dons, tem ministérios, né? E cada ministério significa exatamente isso, serviço, né? A gente tem que entender isso, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas perderam o sentido dos seus ministérios. Seus ministérios se transformaram em fonte de renda. Bom, esse é um assunto que é melhor a gente nem tocar, né? Mas, de qualquer forma, é bom a gente entender isso. O ministério é serviço, ministério é entrega, ministério é gratuidade. Né? Ministério é a possibilidade de você amar o outro com o dom que Deus te concedeu. Quando você usa isso em benefício próprio, isso deixa de ser ministério. Isso vira trabalho, isso vira, sei lá, qualquer coisa, menos ministério. Né? A gente precisa ter essa noção e sermos sérios no que se diz respeito a isso, né? Bom, de qualquer forma, o grande mandado de Jesus aqui está em anunciar que o reino de Deus está próximo. Mas, Júlio, há 2000 anos atrás, Jesus estava falando que o reino está próximo e até hoje o mundo não acabou. A gente acha que a instauração do reino de Deus é o fim do mundo. Não, não é. A instauração do reino de Deus é um reino de justiça, de justiça em todos os sentidos, tá bom? Da justiça de Deus, da justiça dos homens, né? Principalmente de uma justiça em que a gente precisa e deve lutar pelos menos favorecidos, por aqueles que não têm voz, que não têm vez, né? Esta é a instauração do reino dos céus. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não vai voltar. Vai e não vejo a hora. Tomara que volte logo, quanto antes, né? Mas, até que Jesus volte, até que esse reino de paz definitivo se instaure sobre a terra, é minha obrigação e sua obrigação construir esse reino de Deus aqui na terra, que é um reino de paz. Ok? Como que a gente pode viver concretamente esse evangelho no dia de hoje? Entender que aqui não foi dito, mas o seu nome e o meu nome também estão aqui, ó. Na lista desses 12, eu e você estamos inclusos. Nós somos esses discípulos, nós somos esses apóstolos que o Senhor confiou uma missão, né? Quando nós somos crismados, por exemplo, é muito interessante que quando o bispo faz o sinal da cruz sobre a gente, ele fala: agora vai e trabalha como apóstolo, né? Ou seja, ele nos dá um apostolado para que a gente possa ver. Claro que nós sabemos que, segundo a doutrina da igreja, os apóstolos são os nossos bispos, né? Que são os nossos pastores, né? Mas esse apostolado, ou seja, esse discipulado, essa é a palavra mais correta, né? Que a gente sabe muito bem. Nós somos esses discípulos em que os nomes estão aqui e que estão confirmados acerca desses sinais e principalmente do anúncio do reino de Deus. Por isso, anunciar o reino de Deus é principalmente dar testemunho de vida, dar testemunho de que eu acredito e de que eu sou integralmente discípulo do Senhor, não negando com as minhas atitudes aquilo que eu falo com a minha boca, tá bom? Então, acho que um propósito interessante do dia de hoje é que eu possa prestar atenção durante todo o meu dia se o meu comportamento, as minhas atitudes estão ligados também às realidades daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, que eu digo e que acredito. Então, isso tudo tem que estar muito junto, combinado? Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser, você pode já aqui postar isso no seu Twitter, no seu Facebook, nas suas redes sociais aí para os seus amigos, para que todos possam meditar esse evangelho também junto com a gente, tá legal? Deus abençoe, nos encontramos em breve em mais um Evangelho do Dia. Deus te deu 24 horas. E você, quantos minutos dá para Deus? Encontre-o através da adoração 24 horas. De qualquer lugar, de onde estiver. Jesus te recebe de braços abertos.